Vocês gostam de livros de contos? Porque hoje eu trouxe um bom para vocês. E esse livro faz parte do projeto Lendo pelo BR. É o Erva Brava, da Pauline Torti, direto do Distrito Federal. Eu sei que o Distrito Federal não é um estado, mas eu quis trazer essa representatividade aqui para esse canal. Esse livro foi publicado pela editora Fósforo, é o primeiro livro de contos da Pauline Torti. E se esse livro é o primeiro de contos dela, eu fico imaginando como serão os próximos. Mas antes de eu começar a falar sobre o livro, eu quero te pedir para deixar o like para que esse vídeo chegue para mais pessoas e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Agora vamos à resenha. A Pauline Torti criou, dentro desses contos, um universo a partir de uma cidade fictícia no interior de Goiás. E o nome dessa cidade é Buriti Pequeno. Buriti Pequeno funciona como se fosse um microcosmo ali no centro-oeste. Um local onde a riqueza prometida pelo agronegócio convive com a miséria e o abandono. A escrita da Pauline Torti, ela não romantiza o campo, mas apresenta esse local com a sua aspereza e suas contradições, né? Existe uma tensão muito forte aqui entre o avanço tecnológico e a preservação das tradições, mostrando como a modernização pode ser, na verdade, um processo destrutivo que expulsa e desvaloriza aqueles que vivem da terra. Eu interpretei como um grito silencioso de um Brasil que se desfaz, né? Onde as identidades são corroídas e as pequenas cidades vão perdendo sua história para esse progresso descontrolado. Né? A Pauline Torti, ela consegue trazer essa sensação de ruína, de abandono, meio que com uma ideia de que, no fim das contas, já estava tudo acabado e só nós que não percebemos isso, né? Então, muitas vezes essa leitura aqui foi muito dura, foi melancólica, mas ao mesmo tempo foi um convite, né, para olhar para esse cenário que ele é tão pouco retratado na literatura e também trazer perspectivas, né, sobre essas pessoas. Então, como eu falei para vocês, esse livro é um livro de contos. O livro tem 12 contos e contabiliza ali 99 páginas junto com os agradecimentos. E eu não vou falar sobre todos os contos aqui para vocês, até porque vai perder a graça caso vocês queiram ler depois. Eu vou me concentrar apenas em 4 contos que eu achei bastante significativos e representativos da ideia que a autora quis passar. O primeiro conto desse livro se chama Ternura e Craque. O terceiro conto do livro, que é o Como Nascem os Sinos. O quarto conto é o Má Sorte. E o penúltimo conto, que é o 11º, que é o Matadouro. Eu vou focar neles, tá? Porque eu considero que eles são o fio condutor do livro. E um ponto muito importante aqui, os contos têm finais abertos. E às vezes eles acabam de maneira abrupta. Então tenha isso em mente quando você começar essa leitura, beleza? O primeiro conto que eu quero comentar aqui é o Ternura e Craque, né? Então, nesse conto, a autora quis dar visibilidade às pessoas em situação de rua. No entanto, ela se recusa a tratar essas pessoas apenas como uma estatística, né? Em vez disso, ela confere uma certa humanidade a essas pessoas e também uma certa profundidade, né? Então eu vejo que ela quis romper com a invisibilidade a que essas pessoas são submetidas diariamente. E para ilustrar isso, eu vou ler um trecho aqui para vocês. Diz aqui, ó: são 5 espectros que se movem perto do rio, onde a água avança sobre a terra escura, gorgolejando em copos de plástico quebrados e embalagens desbotadas de batata frita. Os espectros, indiferentes à noite, indiferentes ao lixo, se confundem com a escuridão. Esse trecho me lembrou muito o poema O Bicho, do Manuel Bandeira, que é aquele poema que diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos, quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com vontade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, fazendo um paralelo, né, entre essas duas obras, na citação de Erva Brava, os personagens são 5 espectros. E o que é um espectro, né? É uma aparição, é um fantasma, é algo que existe, mas que não é visto, né? É uma sombra. E essa imagem não é por acaso, né? É para justamente descrever a invisibilidade dessas pessoas que estão em situação de rua, que se movem
pela cidade como se fossem fantasmas, como se não pertencessem a ela, né? Então, assim, é retirada dessas pessoas a sua humanidade. E no poema O Bicho, do Manuel Bandeira, o homem, né, é primeiramente descrito como um bicho, uma criatura que age de maneira totalmente instintiva, vasculhando o lixo, né, atrás de alimento. Então, quando ele chega lá no final do poema e diz que o bicho, meu Deus, era um homem, o Bandeira aqui choca o leitor, né? Porque ele mostra até que ponto a pobreza, a miséria pode corroer a dignidade de uma pessoa. Embora essas duas obras tenham sido escritas em épocas diferentes, elas fazem a mesma crítica, que é a extrema pobreza e a falta de humanidade com que a sociedade lida com os mais vulneráveis, né? E é justamente esse tratamento que vai apagando a identidade do ser humano, né? Transformando cada vez mais num espectro, num fantasma ou até num bicho, né? Eu quero pontuar também que o título desse conto é um contraste, né, entre a dureza e a ternura, né? Porque, por exemplo, o título do conto é Ternura e Crack. O crack é a realidade brutal, né? É o vício que desumaniza e consome. É a representação do abandono, da marginalização e da autodestruição. E aqui a Pauline, ela aborda esse assunto sem julgamento, sabe? Ela aborda como parte do cotidiano de sobrevivência daquelas pessoas ali. E ao mesmo tempo eu ficava me perguntando, mas cadê a ternura, né? E a ternura aparece nesse trecho que eu vou ler para vocês agora. Um deles está apaixonado e não é correspondido. Nunca foi correspondido, o que lhe parece injusto. Não é tão mal assim, não é tão feio assim. Sabe jogar bola. Sabia, agora não joga mais. Entristecido, ele engole a fumaça. Os outros são mais velhos, alguns têm filhos. Dois não conhecem um pai. Um não gosta da mãe. E o que foi criado pela avó tomou uma madeira até os 11 anos de idade. Apesar de tantas diferenças, os cinco seguem juntos, amalgamados nessa massa de sede e medo, raiva e cio, ternura e crack. A ternura aqui, ela aparece não como algo romântico, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um personagem que tem, né, essa capacidade de sentir algo tão profundamente humano, né, como a paixão, né, como esse ato de se apaixonar e também sentir a dor da rejeição, né? Então, quando ele expressa sua injustiça por não ser correspondido, ele revela uma fragilidade, né, e um desejo de ser visto e de ser amado, algo que a sociedade nega, né, a quem vive nas ruas. Então, a tristeza que o faz engolir a fumaça é um momento de vulnerabilidade, né? Uma demonstração de que a sua sensibilidade não foi destruída pela dureza da vida. É muito interessante ver como a autora trouxe esses relances, né, da história de vida de cada um deles, né? Então, por exemplo, o detalhe de que um não gosta da mãe ou que o outro tomou uma madeira até os 11 anos são como pequenos atos de carinho, né? Porque eles nos lembram que por trás desses espectros que vivem em situação de rua, existem pessoas com passados, né? Com uma história e com conexões familiares, sejam boas ou ruins, né? Então, esse ato de revelar a humanidade por meio desses detalhes, dessas pequenas memórias, são um gesto de ternura, né? Do narrador aqui. E aqui o mais importante, né? O ponto central da ternura é justamente o elo que une esses cinco espectros, né? Porque apesar de todas as suas diferenças, tanto de histórias, de personalidade, de idade, os cinco seguem juntos, né? Amalgamados nessa massa. Então, eles estão ali amalgamados não só pelo sofrimento, mas também pela solidariedade. Então, a ternura aqui, ela se manifesta através da lealdade, do companheirismo, né, desse senso de pertencimento que os une, de alguma forma, né? Então, é uma forma de afeto, mostrando que mesmo nas condições mais duras, né, ainda temos, né, a capacidade de se importar e de se unir. O próximo conto que eu quero pontuar aqui com vocês é o Como Nascem os Sinos. Aqui nós temos a figura do Tonico, que já é um senhor de idade. Ele é o sineiro da cidade. Importante ressaltar que essa profissão passa pela família.
Então, assim, ele herdou a profissão do pai e agora ele quer transmitir essa profissão ao seu sobrinho neto. E o tempo todo no conto ele fica lembrando de como ele era um cara requisitado na cidade, né? Porque o sino ali não era só para avisar que a missa ia começar. O sino era um alarme para a cidade. Então, por exemplo, quando nascia um bebê, quando tinha um incêndio, ele era o primeiro a ser avisado. Porque aí ele era avisado, tocava o sino e com esse sino, né, todas as pessoas eram avisadas posteriormente, né? E aí é uma função de muita responsabilidade, de muito compromisso, né? Porque ele tinha que estar o tempo todo disponível, né, para tocar esse sino. Só que o sobrinho dele chega assim numa motinha e pela descrição ele é tipo um Zé Droguinha e ele não tá muito interessado, sabe, em levar para frente essa tradição, né? E aqui não é apenas um choque de gerações que acontece, né? Mas um retrato doloroso da desintegração da identidade e da tradição frente ao progresso, né? Frente a essa modernidade avassaladora. Porque é importante perceber que, para Tonico, o sino não é apenas um instrumento de alerta, mas é meio que o coração daquela cidade, né? Então, ele é o guardião dessa memória afetiva. Então, cada toque, que tanto para um nascimento, para uma morte, para um casamento, para um incêndio, marca um evento coletivo, né? Unindo a comunidade em uma experiência compartilhada. Então, o som do sino é o ritmo da vida em Buriti Pequeno. Né? É um som que é orgânico e humano, feito pelo trabalho e pela dedicação de um homem. Né? E aí, o orgulho do Tonico está no fato de que o seu trabalho é essencial e insubstituível. Né? Porque, assim, ele é o primeiro a saber, ele está na linha de frente, assim, ele é uma figura de respeito e, de certa forma, até de autoridade. E a trajetória da sua família, né, passando essa função de geração para geração, reforça a ideia de que o trabalho manual, feito com conhecimento e história, tem um valor incalculável. Né? Então, quando o sobrinho neto chega atrasado, né, chega de motinha ali, né, que é um símbolo da modernidade, né, de certa forma, e da velocidade, mostra que existe uma desvalorização desse saber tradicional, sabe? Então, o sobrinho não enxerga um legado, mas uma função meio sem propósito. Além disso, o sino de tonico é um meio de comunicação que exige presença, exige audição e resposta humana. Então, assim, ele vai criando uma conexão entre o sineiro e o povo. Né? Então, em contraste, né, o alarme moderno é o quê? O celular é um aplicativo, é uma sirene, mas é um alarme que ele é instantâneo, ele é eficaz, mas ao mesmo tempo ele é impessoal. Né? Então, assim, esse alarme do celular ou do aplicativo, ele não tem história nem alma, né? Mas um sino tocado pelas mãos de alguém que dedica isso a gerações, que se dedica a isso a gerações, é outra coisa. Né? Então, a automação, embora seja muito eficiente, simboliza essa perda de proximidade, né? Da dependência mútua e da importância das figuras comunitárias. Então, no fundo, a história de Tonico é sobre a dor da inevitabilidade. Né? Ele sabe que a sua era está terminando. Então, essa tristeza não é apenas pelo sobrinho neto, mas é pela constatação de que o mundo para o qual ele dedicou a sua vida está mudando. Né? Está mudando, está se desfazendo, de certa forma. Né? Então, aqui o conto não faz um julgamento moral desse sobrinho, mas simplesmente retrata a realidade, que para as novas gerações, as tradições dos seus avós são relíquias que não pertencem mais a esse mundo, sabe? São obsoletas, né? Então, a profissão de sineiro, ela não desaparece apenas porque nós podemos automatizar o toque do sino, mas porque a própria comunidade está mudando também. Então, perdendo o seu ritmo e essa identidade coletiva. Então, esse conto aqui é um retrato muito triste da perda. Eu refleti muito sobre o que é que nós perdemos quando a tecnologia avança, né? O que é deixado para trás, né? Que tradições são deixadas para trás? Então, assim, não é apenas um trabalho, não é apenas uma profissão que deixa de existir, mas também é um modo de viver, né? E também é parte da memória coletiva que desaparece. O próximo conto que eu quero comentar com vocês é o Má Sorte. Aqui nós vamos acompanhar um cara que trabalha num silo de soja
E ele começa o conto feliz porque ele vai trabalhar no domingo e no domingo paga mais. Só que acontece um acidente durante o seu trabalho. Ele fica preso no silo de soja. Então, ele precisa que os colegas chamem os bombeiros para socorrê-lo. E enquanto ele está preso, nós vamos acompanhando os pensamentos dele, né? E esses pensamentos são, assim, angustiantes, sufocantes, agoniantes. Os bombeiros chegam, só que para tirá-lo de lá, eles vão precisar abrir uma parede. Só que, se abrirem a parede, parte da produção será perdida. E aí o administrador do silo fica pensando assim, pô, mas será que vale a pena salvar esse cara? Tipo, e a produção, sabe? Então, assim, a preocupação do administrador não é com o homem que está morrendo, porque ele está sendo ali engolido pela soja, mas com a perda financeira que a manobra de resgate pode causar. Então, assim, a vida do trabalhador, ela é reduzida a um item de planilha, a um cálculo de custo-benefício, né? Então, assim, essa indiferença do administrador é a verdadeira má sorte daquele homem, né? E é essa má sorte que dá título ao conto. Então, aqui, no silo, o trabalhador ele deixa de ser uma pessoa e se torna uma extensão da produção. Ele está literalmente imerso na soja que o sustenta, mas que também é uma ameaça, né? Então, essa cena em que ele é engolido pelos grãos, é uma metáfora para a forma como o sistema capitalista devora e consome a vida dos trabalhadores. O conto critica a fria lógica, né, do agronegócio, que prioriza a eficiência e o lucro acima de tudo. Porque o administrador aqui, ele é, né, o retrato de uma lógica de mercado que naturaliza a ideia de que a produção deve ser protegida a todo custo e dane-se o trabalhador. Então, assim, a vida humana aqui é um recurso que pode ser sacrificado ou danificado em nome de um bem maior. E que bem maior é esse? É a produção. Então, ao contrário de outras narrativas, o conto aqui evita o heroísmo. Então, por exemplo, os bombeiros chegam a tempo, os bombeiros fazem o trabalho deles, mas a hesitação vem do administrador, né? E do cálculo frio que ele faz ali para resolver o conflito, né? Então, na verdade, o conflito ali não é do homem contra a natureza, mas é do homem contra o sistema econômico que o oprime. Então, assim, juntos esses três contos, Ternura e Craque, Como Nascem os Sinos e Má Sorte, já dão o panorama do que se trata esse livro, né? Então, nós temos a luta pela dignidade em meio à invisibilidade, nós temos a nostalgia frente a esse progresso descontrolado, e nós temos a crítica a um sistema que consome a vida de trabalhadores em nome do capital. Só com esses três contos, nós já conseguimos entender que essa é a toada do livro. Só que o conto que mais me marcou mesmo foi o conto Matadouro, que é o penúltimo conto desse livro. Por quê? O conto Matadouro, ele vai tratar de uma menina que ela é bastante inteligente, ela mora com a mãe, o tio, a tia e uma prima. E uma mulher que tem mais condições financeiras do que eles, e ela é bem respeitada na cidade, decide levar a menina para a capital, ou seja, para Goiânia. Sim, ela decide, tá? Não é algo que aí ela pensa, não, ela já está decidida, porque ela percebe que a menina é inteligente. A mãe da menina fica desconfiada, mas acaba sendo convencida pelo irmão, né, no caso o tio da menina, de que essa era uma boa oportunidade, porque agora a menina vai poder frequentar uma escola muito melhor do que a que ela frequenta atualmente, né? A mulher leva a menina para a capital e em troca a menina só precisa ajudar em casa, acompanhar a mulher nas consultas. E aqui fica muito claro de que essa mulher, né, rica, ela não vê a inteligência da menina como um potencial a ser cultivado, mas sim como um recurso a ser explorado. No fim, a mãe acaba deixando a filha ir para Goiânia, até que ela recebe uma notícia trágica da filha. E ela não aceita essa informação, ela não acredita no que foi dito a ela. E ela quer tirar a satisfação e entender o que é que realmente aconteceu com essa menina. Então, como eu falei para vocês lá no início, os contos aqui têm finais abertos. Então, você dá o final que você quiser. E o final que eu dei era um final referente a isso, de que, nossa, essa mulher foi lá, tirou satisfação e saiu com a alma lavada. Mas, enfim, esse é o final que eu dei, né? E se a gente retoma o título do conto,
o matadouro é um lugar onde as vidas são tiradas, né? Então nós podemos dizer que é onde a inocência dessa menina foi massacrada, né? Então a menina, né, que tinha muita inteligência e seu futuro promissor, ela é levada para uma cidade grande que para ela se torna um matadouro, né? E é um matadouro psicológico porque a inocência e a dignidade da menina são sacrificadas. Então, em vez de ser apenas uma estudante, ela foi colocada ali para ser uma empregada, né, num sistema de servidão. E existe também a relação de poder, porque o conto deixa claro que a mulher rica, ela age com uma certa impunidade, com uma sensação de impunidade totalmente baseada na sua classe social. Então, assim, ela não consulta a mãe sobre a possibilidade de levar a menina para a capital, ela já quer levar. Ela praticamente decide levar. E ela conta que a mãe só vai confirmar o que ela já quer. Então, assim, ela não conta com a possibilidade de a mãe dizer não, sabe? Então, a desconfiança da mãe é ignorada. O tio que vai convencer a mãe, né, tá ali vivendo sob a lógica do poder do dinheiro, né, porque ele vê que esse é o único caminho dessa menina ter uma vida melhor. Então, esse conto aqui, ele é um lembrete de que a desigualdade social não se manifesta apenas na falta de bens, mas também tem a ver com a negação da dignidade e na exploração da confiança, né, transformando pessoas que poderiam ter um futuro em tragédias pessoais. E para encerrar, o que é que fica de Erva Brava é a certeza que a literatura tem o poder de nos fazer enxergar o que a pressa do dia a dia não nos permite ver. Então, assim, Pauline Torti não apenas escreve sobre pessoas, mas ela nos apresenta a sua dignidade, suas feridas e as suas batalhas, né? Essa é uma leitura essencial para quem busca compreender a complexidade da vida nas cidades pequenas que foram afetadas pelo agronegócio. E por isso fica aqui a minha forte recomendação. Confesso para vocês que eu conheço pouco da literatura do Centro-Oeste, e esse livro foi um grande presente, porque eu realmente não tinha essa noção, né, do quanto essas cidades eram prejudicadas pelo agronegócio. E antes de finalizar o vídeo, eu comunico a vocês qual será o próximo livro lido nesse projeto. E o escolhido é O Som do Rugido da Onça, da autora Micheline Verunski, lá da minha terrinha, Pernambuco. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e coloca aqui nos comentários se você se interessou em ler esse livro, se você já leu, o que é que você achou, e até o próximo vídeo. Tchau!